Feliz sábado, Nova Semente. Coisa mais maravilhosa poder estar aqui para celebrar esse culto ao Senhor juntos, né? E eu começo a adoração de hoje compartilhando com você um texto escrito por Ellen White, citando Jó no capítulo 38, verso 7, vai dizer assim: sobre a terra recém-criada, linda e sem defeito, sob o sorriso de Deus, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Assim os corações humanos em ligação com o céu têm correspondido à bondade de Deus em notas de louvor. E nós poderemos fazer isso hoje aqui como igreja, como corpo de Cristo, como um só, abraçados e unidos em louvor. Então se coloque em pé diante de Deus, para que juntos nós possamos entregar a Ele o nosso melhor, em forma de canção também. Eu falhei até que encontrei tua palavra, ó Senhor. E hoje, se eu cair, não vou mais me ferir. Tua graça me cobre, Senhor. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, Senhor. O meu coração coloco em tuas mãos, e tudo o que eu
salva de palmas em louvor a esse Deus. Amém. Há dois convites de Jesus que me chamam a atenção, que eu queria destacar nesse momento agora. O primeiro convite está em Mateus 11, 28, e diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é um convite aberto a qualquer um, a todo aquele cansado, aquele fadigado, aquele aflito, aquele cheio de dúvidas, cheio de pecado. Para esse Jesus diz: vem a mim. Ele não diz muda primeiro, acerta a sua vida. Ele só diz assim: vem a mim. O primeiro passo é aceitar o convite. Foi isso que aconteceu com aquela mulher que foi apresentada diante de Jesus, condenada por ter sido pega em adultério. Ela já estava marcada pelos seus erros, mas não tinha nada a apresentar a Jesus além de a sua necessidade de misericórdia e perdão. Jesus olha para ela e diz assim: eu não te condeno. Isso é Jesus oferecendo graça para quem vem como está. Mas a frase não termina aí. Jesus diz assim em seguida: vai e não peques mais. Aí me lembra o segundo convite de Jesus, que é: permaneçam em mim. Lá em João 15, verso 4, diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Permanecer é um convite que exige um compromisso que vir apenas não exige. Você vem do jeito que está, mas permanecer em Jesus exige transformação, exige um compromisso, exige você permitir que Ele dirija, que Ele conduza a sua vida. Vir a Jesus é a graça dele que nos acolhe. Permanecer em Jesus é experimentar o seu amor que nos transforma. E é isso que nós precisamos. O contraste entre vir como estamos e permanecer segundo a sua vontade nos evita também dois extremos. Um é achar que eu preciso ficar pronto e perfeito para me apresentar diante de Deus. Não é isso. O outro é imaginar que a partir do momento que eu aceitei, estou com Jesus, eu posso permanecer do jeito que eu estou e fazer do jeito que eu quero. Também não é isso. Vir a Jesus é aceitar o seu convite. Permanecer em Jesus é aceitar também a sua direção. E esse convite é o que eu tenho para estender para você também. Se você precisa vir a Jesus hoje, venha do jeito que você está. Se você quer permanecer em Jesus, permita que Ele dirija a sua vida, permita que Ele governe os seus desejos e as suas vontades. Nós vamos orar pedindo pela direção de Deus em nossa vida, e vamos lembrar também do nosso irmão Carlos Ferrari, que nesse momento está passando por um procedimento hospitalar. Vamos nos ajoelhar todos que puderem. Querido Deus, Pai de amor e de misericórdia, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom, Senhor. Obrigado porque na tua graça o Senhor estende um convite: venham a mim. E esse convite nós respondemos como estamos, Senhor, falhos e cheios de dúvida. Mas obrigado porque o Senhor também nos acolhe com o seu amor e nos quer ao seu lado e diz: permaneçam em mim. E que ao respondermos esse convite, Senhor, nós possamos aceitar também a tua direção, a tua vontade, a tua palavra, o teu querer, o teu senhorio sobre a nossa vida. Tem misericórdia de nós, Senhor, e dirija a nossa vida, que nós possamos ser recebidos como estamos, mas transformados pelo poder do Espírito Santo e pelo amor de Jesus. Entregamos aqui o nosso amigo Carlos Ferrari em tuas mãos, que nesse momento passa por um procedimento cirúrgico, e ao apresentá-lo diante de ti, queremos também entregar em tuas mãos cada um que tem algum problema de saúde ou uma situação que precisa da tua intervenção, Senhor. Tem misericórdia, põe a sua mão sobre nós, nos aceita com tua graça e nos acolhe no teu amor. É o que pedimos no nome de Jesus, amém. No teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu do Santo dos Santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar.
Se Deus olhasse hoje para como administramos os recursos que Ele nos confiou, o que isso revelaria com o lugar que Ele ocupa em nosso coração? Jesus já respondeu: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração, em Mateus 6:21. A nossa oferta não revela apenas quanto temos, mas quem realmente ocupa o primeiro lugar em nossa vida. Quando olho para essa igreja, eu não vejo apenas um prédio, eu vejo um lugar onde Deus transformou histórias, famílias restauradas, jovens que encontraram esperança, crianças crescendo, conhecendo Jesus. Foi aqui que eu e minha família também recebemos pertencimento, nos batizamos e a transformação também em nossas vidas. E é por isso que ofertamos, não para manter um prédio, mas para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade de conhecer a Jesus. Deus não precisa da nossa oferta, mas em seu amor escolheu nos convidar para cooperarmos da sua missão. Que privilégio é esse? Ainda temos uma missão diante de nós: fortalecer o Caixa da Nova Semente, concluir não só esse templo, mas investir no evangelismo. Não estamos apenas construindo, estamos investindo em vidas, em famílias, em pessoas que ainda encontrarão a Jesus. Deixo uma pergunta para o seu coração: quanto vale uma vida transformada por Cristo? Não responda com palavras, responda com fidelidade. A palavra nos orienta: cada um contribua segundo tiver propósito no coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. E também honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, em Provérbios 3:9. No fim, ninguém será lembrado pelo que acumulou para si, mas pelo que entregou para o reino de Deus avançasse. Quem sabe um dia então alguém diga: eu conheci Jesus porque uma igreja decidiu ser fiel. Então que Deus hoje toque no nosso coração para que possamos participar com alegria, generosidade e compromisso com a sua obra. Para você, hoje nós estamos no período do tesouro. Então o seu tesouro, onde está o seu tesouro, né? Guarda o seu coração. Seu coração procede à fonte da vida. Dessa forma então, eu peço a Deus que a gente tenha um coração realmente que coloque Deus acima de todas as coisas.
nas mãos do oleiro me entrego pra ser quebrado e refeito nas mãos do oleiro. Sou restaurado pra ser um novo vaso. Querido Jesus, graças te damos, Pai, pela oportunidade que temos, Senhor, de dizimar, de ofertar. Por favor, cuida do nosso coração, que o nosso coração esteja entregue nas suas mãos, Senhor Jesus. Que o nosso maior tesouro seja a sua presença em nossas vidas, Pai querido. E que todas as bênçãos e todos os dons que o Senhor coloca em nossas vidas sejam através de um coração generoso, Pai querido. Perdoa nossos pecados, nossas fraquezas, nossas dificuldades e nos ajuda a cada dia mais sermos mais parecidos com o Senhor, Pai querido. Que o Senhor possa nos ajudar não só na conversão de mais pessoas, mas principalmente na transformação do nosso coração, Pai. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como é bom estar aqui de novo, nesse lugar. Porque esse lugar é onde desaguam inúmeras decisões, onde muita coisa que o Espírito Santo foi realizando e fazendo na vida das pessoas acaba encontrando a culminação, o sentido. E por isso eu quero chamar para que venham até o tanque a Ruth e o Gabriel. Esse casal muito especial para nós. E eu sei que tem familiares e amigos presentes aqui. Se vocês quiserem acompanhar do tablado aqui, para verem um pouquinho mais de perto, por favor, fiquem à vontade. Podem entrar. Segura no corrimão. Como eu sempre digo, por trás de cada pessoa que entra aqui existe uma história muito linda. E Deus tem feito coisas extraordinárias através da vida desse casal. O próprio fato deles se encontrarem, de caminharem juntos, é bênção de Deus e providência de Deus. Nós começamos uma jornada há quase 2 anos de estudos da Bíblia, e uma jornada que requereu um pouco de paciência, porque as agendas eram bem complicadas, mas ao longo desse tempo foi um prazer e um privilégio muito grande nós estudarmos juntos. E eu agradeço a persistência, a perseverança de vocês. E fico muito feliz também por ter acompanhado e ter visto tudo que Deus fez na vida de vocês. A Ruth, ela já tinha sido batizada, então já conhecia muita coisa. Mas eu creio que foi muito importante revisitar muitos desses estudos e dessas verdades que você já conhecia desde muito tempo. Mas a vida tem os seus caminhos e os seus desvios, mas agora você está aqui para confirmar isso de uma vez por todas, para esperar Jesus voltar. A história do Gabriel é um pouco diferente, porque começa a conhecer a igreja adventista através do relacionamento com a Ruth. E eu vou te dizer uma coisa, eu não lembro se eu cheguei a mencionar isso nos nossos estudos, talvez não de maneira tão direta, mas uma coisa que me impressionou muito ao longo dessa jornada foi a sinceridade do seu coração, Gabriel. Porque as decisões que o Gabriel tomou ao longo dos estudos e a maneira como ele aceitava as verdades que ele passava a conhecer ali me tocaram profundamente. E nesse momento Deus está honrando a sinceridade do teu coração, te colocando nesse caminho, para esperar Jesus voltar, para você poder desfrutar de tudo aquilo que Ele tem preparado para você. E Deus vai te usar muito para abençoar as pessoas. Esse casal aqui trabalha na área da saúde, então mais do que tratá-los fisicamente, vocês vão ajudá-los espiritualmente também como instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. E é para cumprir o desejo do coração de vocês, que eu, como ministro do Evangelho, para que você receba um novo coração,
para que seja um marco de um recomeço, para que o teu nome seja confirmado no livro da vida, para que vocês esperem juntos Jesus voltar. Seguindo a ordem do Mestre Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gabriel, você vai segurar esse meu braço aqui como você vai segurar a mão de Jesus de agora em diante. Me dá outra mão aqui. Meu amigo, esse momento aqui é para honrar a sinceridade do teu coração e tudo aquilo que você permitiu que Jesus fizesse na sua vida. E essa obra está só começando, porque Ele vai continuar essa obra e vai completá-la naquele grande dia quando Jesus voltar. E Deus seja louvado pelas decisões que você tomou ao longo do caminho. Deus seja louvado pela sua entrega, e que essa entrega sirva de testemunho para muitas pessoas e para a honra e glória dele, e que juntos nós possamos esperar Jesus voltar com o coração entregue. É por isso, Gabriel, que eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre Jesus, para a remissão dos teus pecados, para que você receba de Jesus um novo coração e o teu nome esteja escrito para sempre no livro da vida, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe muito vocês, muito bem. Obrigado a vocês. Jesus está voltando. E a Bíblia diz que existe um dia que é o dia da salvação, e esse dia é hoje. Existe um momento para a gente tomar a decisão, e o momento, a Bíblia diz que é agora. Se você ainda não tomou essa decisão, o que é que você está esperando? É momento de você se decidir por Cristo Jesus, porque eu garanto para você, não há outro caminho. Em nenhuma outra pessoa você vai encontrar aquilo que só Jesus pode dar. Então, se você ouvir a voz do Espírito Santo falando ao seu coração, não resista. Mas tome a sua decisão hoje de se preparar para isso também. Para que 2026 seja o ano do seu batismo, seja o ano da sua tomada de decisão, da sua mudança de vida, para que você testemunhe para todo mundo de que vale a pena seguir e servir a Jesus. Eu quero orar por você, para que você tome hoje a sua decisão. E se há alguém aqui hoje que ainda não passou pelo batismo, ou que passou e se desviou do caminho, quebrou a sua aliança com Deus e precisa confirmar essa decisão, restaurar essa aliança com Cristo, não vá embora hoje sem falar comigo, com o pastor Israel. Não deixe de tomar essa decisão. E para você que já passou pelas águas, hoje é o dia de você mais uma vez confirmar no seu coração a decisão que você tomou um dia. Feche seus olhos. Querido Deus, eu sei que decisões precisam ser tomadas hoje aqui. Que o teu Santo Espírito visite esses corações mais uma vez e continue batendo a porta do coração. E que hoje haja salvação nessa casa. Se há alguém aqui, ó Deus, que ainda não tomou essa decisão, toca nesse coração, ó Deus. Para que essa decisão seja tomada, para que esse coração seja entregue completamente em tuas mãos. Para que diante da iminência da tua volta, ó Deus, nós não brinquemos mais com a nossa salvação, mas que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar e no trono da nossa vida e do nosso coração. Abençoa aqueles que já passaram por essa experiência também, que já selaram seu compromisso com Cristo através do batismo, porque hoje nós escolhemos mais uma vez te seguir e te servir. Hoje escolhemos mais uma vez entregar o nosso coração ao Senhor. Então toma a nossa vida em tuas mãos, habita em nós hoje
e sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. E você pode aplaudir ao nome do Senhor mais uma vez, porque aqui a gente testemunhou uma família se entregando por completo a Deus. Isso nos preenche, motiva e dá vontade de louvar. Então se coloque em pé. A gente vai cantar a respeito agora do poder transformador que esse amor tem e está aqui com todos nós, né? Cobre-me com teu amor, me envolve. Toma-me, perto quero estar. E por esperar novas forças eu terei e me levantarei, como águia voarei pelo poder desse amor. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Então se entregue em adoração aí. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Posso ouvir você? Abre os olhos meus, Peça pra Ele te mostrar o amor dele. Vem viver. Que coisa mais linda, louvado seja Deus. E todo mundo canta junto. renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos.
você gostou de cantar esse louvor, pode aplaudir ao Senhor aí. Coisa boa, né? A gente lembra de momentos que a gente viveu com Deus, de quando a gente cantava essas músicas, né? Isso nos preenche, motiva, liberta, transforma. Poder partilhar isso aqui com vocês é sempre uma bênção. Mas, se tem uma coisa que tem o potencial de tirar a gente do eixo, é a imprevisibilidade da vida. A consciência e razão de que coisas ruins acontecem, com pessoas boas e pessoas ruins. O que ofende o nosso senso humano de justiça, porque nós, como seres humanos caídos, a gente tem a tendência, né, a tentar entender o porquê acontece e justificar. Acontece isso por isso, com aquele. Mas e quando acontecem coisas ruins com pessoas boas? Com você, com pessoas que a gente ama. Enquanto estamos aqui, essas coisas vão seguir acontecendo. O desafio está em seguir sendo fiel a Deus e confiando nele no meio das coisas difíceis. Porque enquanto as coisas vão bem, é muito fácil, é natural, prático, a gente está acostumado. Mas quando a nossa fé é desafiada por algo que acontece de ruim com a gente, ou com alguém que a gente gosta e ama demais, é aí que a gente precisa exercitar a nossa fé, de que Ele está à frente de tudo e está conosco no meio do vale, usando essa coisa difícil que aconteceu de alguma forma miraculosa para nos abençoar. Eu sei que é difícil de entender, mas Deus é especialista em transformar maldições em bênçãos, diga amém. Só Ele é capaz de fazer isso. E como é difícil seguir confiando. Partilho com você uma história que você conhece, está acompanhando e orando por isso. É a história da Ana Beatriz, sobrinha do pastor Igor e da Camila. Sofreu um acidente terrível há pouco tempo, completamente inesperado e improvável. Passando por um parque, um tronco de uma árvore se soltou, caiu em cima dela, e ela teve a sua vida muito ferida, machucada, pulmão perfurado, sérias lesões em todo o seu corpo. Foi hospitalizada, uma menina jovem, pouco mais de 20 anos. Como a gente consegue entender isso? E aí vem uma corrente de oração de vocês que estão aqui, da família de tanta gente, intercedendo pela vida dela. Afinal, uma coisa terrível aconteceu com uma pessoa tão boa. Por que essas coisas acontecem? Mas sabe o testemunho que eu tenho através da vida dela, da Ana? É que ela encontra em Deus a força necessária para passar por isso. Ainda está passando por isso, está no meio do vale, mas tem encontrado em Deus e nas orações de vocês e de tanta gente forças para seguir em frente, confiando de que Deus está com ela e à frente de tudo. E na música que cantaremos agora, essa música tem sido uma fonte de força para ela. O louvor de vocês, partilhado entre nós aqui, chegou até ela e ela tem cantado essa canção que nós cantaremos juntos aqui agora. E essa música tem acompanhado na sua internação, nas orações das pessoas, em correntes de oração nas redes sociais. Esse louvor, através do Espírito Santo de Deus, tem sido fonte de força para que ela consiga superar essa adversidade que está enfrentando. Então agora eu falo com você, Ana. Fica firme aí, porque Deus está com você e haverá escape e livramento para você. Em nome de Jesus eu declaro isso. E a gente vai partilhar desse louvor agora, se entregando por completo, entregando a nossa vida para Deus. Esteja você no mais alto monte ou no mais profundo vale, Ele está com você e haverá escape e haverá livramento. Embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, testeiro faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não tema, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas.
muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada no alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape. Mais uma vez, Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape. Agora é você declarando diante de Deus, então canta aí. Aquele que acalma o vento e é aquele que aquieta o mar, que é capaz de tirar a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz filhos, é o mesmo que bradar, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Amém. Isaías vai dizer: ao passares pelas águas eu serei contigo, ao passares pelo fogo eu serei contigo, eu sou o seu Deus. Então canta mais uma vez até que você tenha certeza e convicção completa disso. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. E haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Vem aqui, Léo. Obrigado pelas palavras. Obrigado por cantar essa música também. Essa música vai chegar daqui a pouco para Ana Beatriz. E de fato,
A mensagem dessa música tem dado muita força e muito encorajamento para ela e para todos nós. E nós descansamos na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade de estarmos juntos aqui. E muito obrigado também, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de conhecermos a Tua Palavra, porque nela nós conhecemos um Deus que pode todas as coisas. Lá nós conhecemos um Deus ao qual absolutamente nada foge ao seu controle. Nós não entendemos muitas vezes o porquê de muitas coisas, nós não temos as respostas que gostaríamos de ter, mas descansamos na certeza de que o Senhor sabe, de que o Senhor agirá no meio de todas as situações da nossa vida para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. E muito obrigado, porque se estamos aqui é porque fomos chamados. Se nos conectamos para assistirmos esse culto é porque fomos chamados. Então visita cada um dos teus filhos nesta manhã, ó Deus, para nos abençoar, para trazer paz para o nosso coração. Leva paz para o coração da Ana, de todos os familiares. Leva paz para o coração do irmão Carlos Ferrari, dos seus familiares. Traz paz para o nosso coração aqui, ó Deus, para que na Tua presença nós possamos descansar. Mas que não vivamos na Tua presença apenas aqui e agora, mas por onde quer que formos, que possamos ter a consciência de que o Senhor está conosco. Muito obrigado por ouvir a nossa oração e nesse momento, ao abrirmos a Tua palavra, fala conosco, ó Deus. Toca a nossa vida e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, amigo. Um bom dia para você, seja bem-vindo à Nova Semente. Essa aqui é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia que existe com um propósito. Propósito de que a cada sábado, a cada encontro, nós tenhamos uma experiência real e transformadora com Deus. Nós estamos na nossa série Sem Filtro, e nessa série nós temos meditado e refletido sobre várias perguntas que Jesus fez ao longo do seu ministério. E essas perguntas que Jesus fez, elas são desconcertantes muitas vezes. Essas perguntas que Jesus fez, elas muitas vezes nos fazem nos confrontar com nós mesmos, conosco, para que a gente olhe para dentro da nossa vida, do nosso coração, sem filtro. Para que os filtros que a gente coloca para olhar para a nossa vida espiritual não nos enganem, não nos influenciem, não nos afastem do caminho e do propósito de Deus. E hoje nós vamos refletir em mais uma dessas perguntas que Jesus fez ao longo do seu ministério. Mas antes de nós chegarmos à pergunta da reflexão dessa manhã, era o ano de 1929. Estava para acontecer a grande final da Liga de Futebol Americano Universitário. 2 times se enfrentariam nessa final. E era um jogo muito importante para esses estudantes universitários, porque se eles se destacassem, fizessem uma boa partida, eles se apresentariam então para o mundo dos times profissionais, e eles poderiam, a partir daquela experiência, quem sabe, fazerem um bom contrato, se tornando agora grandes jogadores da liga profissional. Havia muita expectativa para esse jogo, para o jogo da final, de maneira que 1 mês antes da partida os ingressos já estavam todos esgotados. A torcida encheu o estádio Rose Bowl. Os jogadores estão no vestiário, e ali no vestiário eles conseguem ouvir o som das torcidas gritando o nome do time deles, o nome deles mesmos ali. E enquanto eles colocavam seus uniformes, a adrenalina corria solta no corpo daqueles jogadores, porque aquele, até o momento, seria o jogo mais importante da vida e da carreira deles. E de fato esse jogo ficaria marcado na história, principalmente na história de um jogador chamado Roy Higgles. Os jogadores terminam de se vestir, está chegando a hora do início da partida, e eles saem andando agora pelo corredor e começam a subir os degraus agora que dão acesso ao gramado.
E quando eles sobem ao gramado, eles percebem o estádio completamente lotado, os fogos são lançados, uma grande festa para aquela partida. O sonho deles estava sendo realizado. Os jogadores assumem o seu lugar em campo. E então é dado início à partida. A bola é lançada para o alto. E no meio de uma disputa, a bola cai nos braços de Roy Higgles. Mas no momento em que ele pega a bola no meio do campo, os outros jogadores esbarram nele, e com o forte esbarrão que ele recebeu, ele ficou meio desnorteado. E ele perdeu a noção do campo e a noção da direção. A única coisa que Roy Higgles sabia, que ele tinha em mente, é que ao pegar a bola, ele deveria correr o mais rápido que ele pudesse e se desviar do maior número de jogadores que ele pudesse até cruzar a última linha do outro lado do campo e marcar um touchdown para o seu time. Ele está com isso na cabeça, pegar a bola e correr, e é isso que ele faz. Roy Higgles pega a bola, recebe a trombada, ele começa a correr desesperadamente. À medida que ele começa a correr, os jogadores tentam agarrá-lo, impedindo que ele prossiga. O que Roy Higgles não percebe é que os jogadores que tentam agarrá-lo são os jogadores do seu próprio time. Porque ele estava correndo na direção errada, mas não percebeu. A torcida começa a gritar, tentando avisar Roy Higgles que ele estava correndo na direção errada. Mas ele estava tão concentrado para aquela partida que ele não ouve o grito da torcida. Ele apenas corre e se desvia dos jogadores do seu próprio time. Roy Higgles cruza então a última linha do campo, mas do campo do seu time. E quando ele cruza a última linha do seu campo, a end zone do seu time, um jogador adversário o derruba ali, e isso no futebol americano é um safety, então ele entrega de graça 2 pontos para o time adversário, no jogo mais importante da sua carreira até aquele momento. Os 2 primeiros quartos de tempo terminam, os jogadores vão para o vestiário e há um silêncio sepulcral. Os jogadores não falam com Roy Higgles, nem entre eles. Há um silêncio constrangedor no vestiário. Roy Higgles vai para um canto do vestiário decepcionado e frustrado com o erro que ele tinha cometido no jogo mais importante da carreira dele até aquele momento. Pensando que não estava só se prejudicando, mas prejudicando o time todo também, e ele fica ali cabisbaixo, envergonhado. Até que esse silêncio é quebrado pela voz do treinador, que disse: o mesmo time que terminou a primeira metade vai voltar para a segunda. Roy Higgles então se manifesta e diz assim: eu não vou voltar. Olha o que eu fiz. Olha o erro que eu cometi. Eu não tenho coragem de voltar para o campo e encarar a torcida de novo. Olha o tamanho da besteira que eu fiz. Eu não vou voltar. E então o treinador, Nibs Price, ele se aproxima de Roy Higgles, olha nos olhos dele e diz assim: filho, o jogo ainda não acabou. Por isso volta para o campo. Volta para o campo porque ainda dá tempo de você fazer a maior partida da sua vida. O jogo não acabou. E motivado pelo treinador, a história conta que Roy Higgles voltou para o campo na segunda metade daquela partida, nos últimos 2 quartos. E os comentaristas norte-americanos dizem nunca terem visto na história do futebol americano um jogador como Roy Higgles na segunda metade daquela partida. Jogou como nunca antes, foi o principal jogador em campo. Isso acabou não garantindo a vitória para o seu time. Mas Roy Higgles ficou marcado na história pelo erro que cometeu, mas pela superação que alcançou na segunda metade. Ele ficou tão conhecido que se você digitar na internet Wrong Way Run, você vai ter a referência dessa história de Roy Higgles, que significa corrida na direção errada. E à época eles fizeram até um trocadilho para zombar dele, dizendo Wrong Way Higgles, que era Higgles na direção errada. Ele ficou marcado por conta desse erro, por conta do fracasso.
ao dar 2 pontos para o time adversário e o seu time perder aquela partida. Você já passou por isso alguma vez? Já pisou na bola alguma vez? Já fracassou alguma vez? E já teve vergonha do erro que cometeu? Já se entristeceu por ter fracassado? Porque as coisas não deram certo? Porque aquilo que você tinha planejado deu tudo errado? E você foi o maior responsável por isso? Já sentiu isso? Já sentiu essa vergonha? Já sentiu esse peso? De decepcionar alguém ou algumas pessoas e de ser marcado por isso, por conta desse erro, desse fracasso? Carrega, quem sabe, o peso da culpa e da vergonha por um vacilo, um erro que cometeu. E entende que hoje precisa de uma segunda chance. Entende que hoje precisa de um recomeço, de uma nova oportunidade para se superar. Para vencer tudo isso, para suplantar tudo isso, para transpor tudo isso e escrever uma nova história, escrever um novo capítulo, para caminhar agora para um desfecho diferente daquele que se afigura à sua frente. Será que você hoje precisa disso, assim como o Roy Higgles precisou? Tem um personagem da Bíblia que precisou reparar os seus fracassos, precisou de uma nova chance para fazer diferente, precisou de uma nova chance para recomeçar e para reescrever a sua história. E eu quero tratar dessa história aqui como num filme que apresenta primeiro uma parte do final e depois você volta para o filme inteiro se discorrer e você chegar de novo nessa cena. Então eu quero convidar você para a gente olhar para a cena praticamente final dessa história, ou pelo menos para o começo da última parte dessa história, para depois a gente voltar para a história toda. Então abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. E nós vamos para a cena da pergunta de Jesus. Essa pergunta que vai tirar alguns filtros, que vai fazer com que esse personagem olhe para dentro dele, faça uma análise da sua vida, do seu coração, mas para que ele tenha também uma outra oportunidade. Evangelho de João, capítulo 21, e nós vamos ler o verso 15. E o verso 15 diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Talvez você não entenda o peso dessa pergunta ainda, ou talvez esteja imaginando algumas coisas por conta dos inúmeros sermões que você já ouviu sobre isso. Mas hoje eu queria trazer uma perspectiva diferente sobre esse momento da vida de de Pedro. Eu queria trazer uma perspectiva diferente hoje sobre esse recomeço, sobre o que isso realmente significa na vida desse homem. Mas ainda nessa última cena, um pouco antes de Jesus lhe perguntar: Pedro, você me ama? Olha só o contexto do que estava acontecendo. Volte para o verso 1 do capítulo 21. Perdão. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. E foram para o barco, mas naquela noite não pegaram nada. Olha o contexto no qual essa última cena se dá. Jesus tinha morrido na sexta-feira. Os discípulos estavam meio perdidos, tentando entender o que estava acontecendo. Porque embora Jesus já tivesse anunciado a sua morte algumas vezes para eles, eles ainda não tinham entendido exatamente qual era o plano.
Porque na mentalidade judaica da época, principalmente o que era ensinado pelos fariseus, pelos rabinos, é que o Messias viria para estabelecer o seu trono aqui, naquele momento na terra. Então eles esperavam um Jesus que em algum momento fosse se rebelar contra o poder romano, assumir o trono e reinar. Por isso que a discussão dos discípulos era quem vai sentar mais perto do trono, quem vai sentar à direita ou à esquerda. Eles tinham isso na cabeça. Jesus tinha morrido na sexta-feira, Jesus está na sepultura no sábado, e agora é um sábado à noite, e os discípulos estão desorientados, sem saber ao certo o que aconteceu, em dúvida de tudo aquilo que tinham ouvido de Jesus, de tudo aquilo que criam a respeito de Jesus, se realmente aquilo valia a pena se manter ou não. E sabe o que acontece quando a gente começa a tirar Jesus do foco? Quando a gente começa a tirar Jesus do centro da nossa vida, a gente começa a fazer um movimento de retornarmos àquilo que nós éramos antes de conhecê-lo. Quem era você antes de conhecer Jesus? Como era a sua vida antes de conhecer Jesus? Antes de ter um encontro real e transformador com Ele? E Pedro, meio desorientado, ele volta a ser o que ele era antes de encontrar-se com Jesus. E antes dele se encontrar com Jesus, o que Pedro era? Era um pescador. E é por isso que ele diz para os discípulos: eu vou pescar. E como Pedro era um líder no meio dos discípulos, uma pessoa de opinião forte, um discípulo influente no meio dos 12, alguns que estavam com ele, como descritos aqui por João, eles também dizem: nós vamos com você. Mas o interessante é que naquela noite, eles passaram a noite inteira pescando, mas não pescaram nada. E depois vem o desenrolar dessa última cena aqui, de João 21, onde eles vão ter esse encontro com Jesus, e onde Jesus vai perguntar para Pedro: Pedro, tu me amas? Agora guarda essa cena, disso que a gente viu aqui, guarda isso. Porque algo muito especial está acontecendo aqui, mas a gente só vai entender o que está acontecendo aqui se a gente voltar para o começo da história. Então agora você vai comigo para o começo da história, lá em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 1. Presta atenção nos detalhes aqui, porque isso é maravilhoso. Lucas 5, os 4 primeiros versos nos dizem o seguinte: é o começo do ministério de Jesus. É quando Jesus está escolhendo os seus discípulos e chamando os 12 para fazerem parte dessa jornada com Ele. Olha só o que Lucas descreve aqui para nós. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. Genezaré, Tiberíades, tudo é o mar da Galileia aqui. É o mar da Galileia. E a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as... Por que um pescador lavava as redes naquela época? Porque passaram a noite inteira trabalhando e apenas sujaram as redes, mas não pegaram nada. O lavar as redes aqui nesse contexto era símbolo do fracasso da noite. O fracasso da empreitada. Eles estavam ali lavando as redes, decepcionados com o mau resultado que tinham tido. Eles estavam ali lavando as redes. Versículo 3, entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. E eu vou seguir a leitura, eu falei que era até o verso 4, vou ler mais uns versos aqui. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta palavra lançarei as redes. Fazendo isso,
apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Esse foi o encontro de Jesus com Pedro, na beira da praia. Depois de uma noite sem ter pescado nada, decepcionados com o fracasso da noite, cansados de levarem aquela vida, eles estão ali lavando as redes, mas algo extraordinário está para acontecer, porque de repente chega esse homem chamado Jesus, entra no seu barco e começa a pregar do barco, e depois de ter pregado a multidão, esse homem diz assim: então agora vai para o lugar mais fundo do mar e lancem novamente as redes, e ali uma pesca milagrosa vai acontecer. Pela palavra de Jesus, eles vão lançar as redes e a rede vai voltar cheia de peixes, a ponto de terem que chamar outras pessoas para ajudá-los no processo. Olha só o cenário que nós temos aqui, no momento em que Pedro é chamado. Pedro, ele está no barco. O barco está no mar da Galileia. Jesus ordena que lancem as redes. As redes voltam cheias de peixes. Jesus faz um chamado para Pedro e diz assim: Pedro, a partir de hoje você não vai ser mais um simples pescador de peixes, mas você vai se tornar um pescador de gente, um pescador de homens. Pedro aceita o convite de Jesus, ele se torna um dos discípulos mais próximos de Jesus. Tanto é que é praticamente inevitável, quando você vai citar os discípulos, você não começar por Pedro, Tiago e João e continuar dizendo que eles estavam no barquinho conforme a música. Pedro é o único dos discípulos e o único homem, além de Jesus, que andou sobre as águas. Lembram-se quando Jesus foi ter com eles no meio do mar ao longo do seu ministério? Pedro disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, que eu vá então ao seu encontro. E Jesus diz: vem. Pedro é esse discípulo que andou por sobre as águas, apesar de ter afundado depois. Mas Pedro era um líder no meio dos 12, por conta de aceitar o chamado e permitir que Jesus fizesse uma obra na vida dele. Mas Pedro era conhecido também pelos seus altos e baixos, pelo seu temperamento explosivo, impulsivo. Por isso que muitas vezes você vai ver Pedro falando primeiro e pensando depois. Pedro é aquele que num momento, quando Jesus pergunta quem as pessoas dizem que eu sou, como nós vimos no sábado passado, ele vai responder: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer para ele: foi o Espírito que te revelou isso. É esse mesmo Pedro que quando Jesus diz: eu vou morrer no madeiro, ele fala: Senhor, o que é isso? Nós não vamos deixar. E Jesus tem que olhar para ele dizendo: arreda, Satanás. Esse é o Pedro, cheio de altos e baixos. É o cara que não pensa duas vezes. Quando Jesus vai estar lá no jardim, é o cara que vai pegar a espada e vai cortar a orelha do guarda romano, de Malco, do guarda do templo, na verdade, não o guarda romano. Esse é Pedro. E quando Jesus está chegando perto de morrer, Jesus vai ter uma conversa muito difícil com esse discípulo Pedro. E mais uma vez Pedro vai fracassar. Mais uma vez Pedro vai pisar na bola. Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, a partir do verso 31. E ali Jesus vai ter uma conversa muito difícil com esse discípulo.
E Jesus vai dizer assim para ele, verso 31, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os teus irmãos. Em algumas versões, e tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Porém Pedro respondeu, estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Olha só o que acontece ali. Jesus tem essa conversa com Pedro e ele diz assim, Pedro, quando você se converter, ou quando você se voltar para mim, mas como assim? Pedro já não era convertido? O que a Bíblia apresenta aqui é que talvez o coração dele não estivesse 100% nas mãos do Senhor ainda. Que ele ainda precisava entregar-se completamente. Que ele precisava de uma entrega total e que não tinha acontecido ainda. Aquilo foi muito difícil para Pedro, para esse Pedro, líder no meio dos discípulos. A Bíblia continua contando a história e diz que os guardas vão chegar ao Getsêmani para prenderem Jesus e Jesus vai ser levado para ser julgado. E a Bíblia vai dizer aqui nos próximos versos que Pedro seguia Jesus de longe. E foi ali num pátio, olhando Jesus ser julgado, açoitado, perto de uma fogueira com brasa, que ao ser perguntado 3 vezes, você estava com ele porque você é parecido com ele, você fala como ele. E Pedro nega Jesus 3 vezes, dizendo, não sou eu, não o conheço, não conheço esse homem. E quando ele nega pela 3ª vez, o que acontece? O galo canta. E Lucas vai dizer que o olhar de Jesus se encontra com o olhar de Pedro. E Pedro sai dali, daquele lugar e daquele momento chorando amargamente. Mas a história de Pedro não termina assim. A história de Pedro não termina com o relato de que Pedro saiu dali e chorou amargamente. A história de Pedro nem termina ali naquele lugar, porque Deus é especialista em escrever recomeço onde nós escrevemos fim. Deus é especialista em nos dar novas chances e novas oportunidades. Apesar de Pedro negar 3 vezes ali, de Pedro vacilar, de Pedro fracassar mais uma vez, Jesus é especialista em escrever recomeço onde nós pensamos ser o fim. O pecado, o vacilo, o fracasso interromperam a história de Pedro naquele momento, mas não encerraram a história de Pedro, porque a história de Pedro vai continuar naquele capítulo que nós lemos no começo, lá no Evangelho de João, no capítulo 21, eu convido você para voltar para lá. E agora nós voltamos àquela cena do começo, Evangelho de João, capítulo 21. A partir do versículo 1, nós retomamos a leitura e o texto bíblico diz, depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. E Simão Pedro disse aos outros, eu vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. E você já entendeu o que está acontecendo aqui? Isso te soa familiar de alguma maneira? Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. E Jesus lhes perguntou, filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam que não. Então Jesus disse, então joguem a rede do outro lado do barco. E eles, quem sabe, num impulso, depois de terem feito isso a noite toda, e eu fico imaginando aqueles homens com as suas tarrafas, com as suas redes, lançando as redes ao mar, e de repente isso começa a soar muito familiar para alguns que estão ali no barco. Assim fizeram,
e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, disse a Pedro: Pedro, é Jesus, é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, ele cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. E mais uma vez ele vai andar nas águas, ou ele vai andar pelas águas, não sobre elas nesse momento. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. E Jesus lhes disse: tragam alguns peixes que vocês acabam de pegar. Essa foi a cena que a gente olhou lá no começo. Você percebe o que está sendo feito aqui por Jesus? Às vezes, quando a gente olha para a reconciliação de Pedro, a gente se baseia muito nas 3 negações de Jesus e nas 3 afirmações que ele vai fazer. E Jesus fez esse momento, de fato, para dar essa oportunidade para Pedro afirmar uma vez para cada vez que ele o negou. Mas Jesus não está fazendo só isso aqui. O que Jesus está fazendo no capítulo 21 do Evangelho de João é reconstruindo toda a história de Pedro. Jesus está agora reescrevendo, ressignificando toda a história. Sabe por quê? Porque lá em Lucas 5, onde é que Pedro estava quando ele teve o encontro com Jesus? Ele estava no mar da Galileia, na beira da praia. E onde é que ele está aqui agora? No mesmo mar da Galileia, na beira da praia. O que é que Pedro estava fazendo naquele dia quando Jesus o chamou para ser discípulo? Pedro estava lavando as redes. Por quê? Porque eles tinham passado a noite toda pescando, mas eles não tinham pescado nada. Assim como aqui eles não pescaram nada. Aí Jesus, lá em Lucas 5, diz assim: agora vai para o lugar mais fundo e lança de novo as redes. Ele diz: Senhor, mas nós fizemos isso a noite inteira, mas sob a tua palavra nós lançaremos as redes. E aqui de novo Jesus diz: lancem as redes do outro lado do barco. E a mesma pesca milagrosa que aconteceu em Lucas 5, ela volta a acontecer aqui em João 21, porque Jesus está reescrevendo a história de Pedro. Jesus está ressignificando toda a história de Pedro de novo, para mostrar uma coisa para ele e para mim e para você. Pedro estava no barco, aqui Pedro também está no barco. Uma noite fracassada, uma rede sem peixes. Jesus pede para lançarem as redes são lançadas de novo. Uma pesca milagrosa acontece. Da mesma maneira como um dia Pedro andou sobre as águas para ir até Jesus, agora Pedro se lança nas águas e vai na direção de Jesus. Depois disso, depois do Getsemane, Pedro vai negar Jesus 3 vezes, mas é interessante que a Bíblia não se preza muitas vezes em descrever o cenário, mas aqui a Bíblia toma um tempo para dizer que ali no pátio onde Pedro negara Jesus, havia uma fogueira com brasas. E ali, diante daquela fogueira com brasas, que Pedro nega Jesus. E quando Pedro chega na praia para encontrar-se com Jesus, o que é que Jesus tem preparado ali? Uma fogueira com brasas. O curioso é que essa palavra aqui usada para fogueira com brasa, que é a palavra antráquia em grego, ela só aparece 2 vezes no Novo Testamento. É na fogueira da negação e na fogueira da reconciliação. São os únicos momentos em que essa fogueira é mencionada e ela aparece. Fico imaginando quando Pedro chega na praia, o cheiro da fumaça, o que não causou para Pedro. Quais não foram as lembranças que vieram à sua mente de dias atrás ter negado o seu mestre, o seu salvador? Jesus está reescrevendo a história do seu discípulo. E aí sim, da mesma maneira como ele negou 3 vezes, Jesus vai perguntar 3 vezes para Pedro: Pedro, você me ama? Você me ama, Pedro? E aqui Pedro tem que olhar para dentro dele sem filtro.
mas agora sem o filtro da culpa, sem o filtro da vergonha. Porque o que Jesus quer dizer aqui é o seguinte: Pedro, você me ama, você continua me amando, porque se você ainda me ama, Pedro, eu tenho uma boa notícia para te dar: nada mudou. E aí, do mesmo jeito que Jesus, lá em Lucas 5, depois de tudo isso acontecer, faz um chamado para Pedro, dizendo: agora, Pedro, você vai ser pescador de gente. Depois de Pedro responder: Senhor, tu sabes que eu te amo, o que é que Jesus faz em João 21? Ele confirma o chamado, não é outro chamado, é o mesmo chamado, mas agora com uma outra ênfase, dizendo assim: então, Pedro, nada mudou, apacenta as minhas ovelhas, continua cuidando daqueles que eu colocar nas tuas mãos, porque nada mudou. Pedro, teu fracasso não te define. Você não vai ser reconhecido pelos teus erros, mas pelo que a graça pode fazer em você. Jesus faz um novo chamado, no sentido de ampliar o chamado que já tinha feito. O fracasso pode ter mudado Pedro, mas não mudou o propósito de Deus para Pedro. Deus não ignora as consequências, mas é verdade que Ele também não desiste da nossa história. Os nossos erros, os nossos fracassos podem trazer consequências. Deus não as ignora, mas Deus também não desiste da nossa história, porque Ele quer escrevê-la junto conosco. E se for preciso, Ele vai reescrevê-la desde o começo, Ele vai ressignificar tudo, para te dar uma nova chance, um novo começo de encarar a vida de uma maneira diferente. Jesus levou Pedro de volta ao lugar onde tudo começou, para mostrar que a sua graça é maior do que o meu fracasso. Eu esperava ouvir um amém bem forte depois dessa frase. A graça de Jesus é maior do que o seu fracasso. A graça de Jesus é maior do que o erro que você cometeu. Não existe pecado que você tenha cometido. Não existe lugar onde você esteja que a graça não possa alcançar você e restaurar a sua vida. Por isso, tira o filtro da vergonha que talvez alguém colocou em você. Tira o filtro da culpa com a qual você vive até hoje. Porque Jesus hoje pergunta para você: filho, você me ama? Se você me ama, não tem por que você estar com vergonha, preocupado, porque está tudo bem. Eu te amo e eu continuo tendo um plano para você. Hoje Jesus olha para mim, para você, e Ele diz: filho, volta para o campo, porque o jogo ainda não acabou. Para você que fracassou, para você que viu tudo ruindo diante de você, para você que já errou, que já pecou, que já andou distante, Jesus está dizendo: filho, volta para o campo. Tira esse filtro, deixa eu tirar esse filtro da culpa e da vergonha, porque isso não te pertence mais. Você é um filho amado, uma filha amada. Por isso Jesus diz: volta para o campo, porque ainda dá tempo de você fazer a maior partida da sua vida. Volta para o campo, porque eu ainda amo você. E se você ainda me ama e tiver disposição de viver o plano que eu tenho para a sua vida, está tudo bem. O plano continua, o sonho continua, porque eu não mudei. Eu continuo amando você. E é sobre isso que nós vamos cantar agora. Sobre esse Deus maravilhoso que nos ama tanto assim, e que está disposto a nos levar ao início da nossa história, se for preciso, para ressignificá-la toda, para a gente viver sem esse filtro, esse rótulo da culpa, da vergonha que alguém pode ter colocado sobre você. E você pode declarar o quanto você o ama por isso, porque o amor nos amou e nos amou até o fim. Então cante conosco.
estava longe, Ele me alcançou. Pra não mais me preocupar com quem eu sou e me ocupar de quem eu posso ser, vou a ti pra me entregar. Tu vens a mim por me amar. Na vergonha de quem sou, olho pro chão. Na bondade de quem és, me estende a mão e me alcança. Por mais profundo que eu esteja, me alcança. Me faz voar junto do amor. Estando nele eu sei quem sou. Sou teu. Quantas não foram as vezes, Pai, em que precisamos de um recomeço? E nós te agradecemos porque o Senhor tornou esses recomeços possíveis. Mas talvez hoje nós precisemos recomeçar. Talvez exista alguém hoje aqui, ó Deus, que veio para cá frustrado, decepcionado.
carregando o peso da culpa, da vergonha, porque vacilou tantas vezes. Pode ser que tenhamos vacilado até mesmo no caminho para cá. Ou que tem uma marca vergonhosa na nossa história, ó Deus, a qual carregamos e muitas vezes somos rotulados por isso. Nós queremos depositar tudo isso diante do Senhor nesse momento, Pai. E assim como o Senhor fez com Pedro, se for necessário, Deus, reescreve toda a nossa história. Ressignifica toda ela, Pai. Para que possamos recomeçar. Para que possamos viver o plano que o Senhor tem para a nossa vida desde o começo e que não mudou, porque o Senhor não muda. Porque não há nada que possamos fazer que faça o Senhor deixar de nos amar. E nós te agradecemos por isso, ó Deus, porque nós somos tão falhos, tão pecadores. Mas que nós possamos receber hoje do teu infinito amor por nós, ó Deus, para que esses filtros, esses rótulos, sejam arrancados da nossa vida, o rótulo da vergonha, da culpa, do erro. Porque o nosso fracasso não nos define. Mas o que nos define é aquilo que aconteceu na cruz do Calvário. O que nos define, o que define o nosso valor é o preço do sangue que foi ali derramado. Por isso, quando nos sentirmos assim, ó Deus, nos faz lembrar da cruz. Porque na cruz nós entendemos quem nós somos. Qual é o nosso valor diante dos teus olhos. Ressignifica a nossa vida, ó Deus. E permita-nos recomeçarmos. E que cada um dos nossos novos passos sejam dados na tua presença. Que nós possamos voltar para o campo para realizarmos juntamente com o Senhor a maior partida da nossa vida. E escrevermos junto do Senhor a melhor parte da nossa história. Cumpra o teu plano em nós, Senhor. E muito obrigado porque nada mudou. Pelo fato do Senhor nos amar tanto assim. Entregamos a nossa vida e o nosso coração em tuas mãos. E o fazemos no nome de Jesus. Amém. Essa é a Nova Semente. Uma experiência real e transformadora com Deus. E que você tenha na presença dele um bom restante de dia. Amém?